Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilian Bacos e eu sou professora de vocês do curso de Estado e Políticas Sociais. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre questões do ENAD. Vamos comigo fazer um simulado, entender melhor como é que funciona esse tipo de prova. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: o ENAD é uma prova feita para o aluno acertar a questão. Parece estranho isso que eu estou dizendo, mas é verdade. A prova é trabalhosa, longa, exige muita interpretação, mas não é uma prova que tem pegadinha, conceitos teóricos muito estranhos e diferentes daquilo que a gente vê no nosso curso. É uma prova que leva o aluno a acertar a alternativa. Agora que a gente vai responder essas duas juntos, vocês vão perceber isso que eu estou fazendo. Vamos para a nossa primeira questão, para vocês terem certeza de que eu estou falando a verdade para vocês. Vem comigo. Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, lê junto comigo. Na prática política brasileira, a tradição tem sido a de que as relações de cooperação federativa são precárias. Essa prática é totalmente contrária ao federalismo moderno, cooperativo, de acordo com a Constituição de 88. Segundo a Constituição, a cooperação entre a União, os Estados e os municípios é o cumprimento de um dever. Cabe ao município, que está perto do cidadão, a primazia de executar as políticas públicas, especialmente as de cunho social e de prestação de serviço. Porém, nem todos os municípios têm condição técnica e financeira para executar essas competências e tarefas. Nessa situação, o papel do município não deve ser diminuído, mas passa a existir o dever da União e dos Estados de fornecerem cooperação. Depois que você lê a questão, e no dia da prova você vai fazer como estamos fazendo aqui, depois que você lê a questão inteira, você volta para o começo da questão e lê novamente com uma caneta na mão, para grifar as principais palavras e as principais ideias. Na medida em que você destaca do texto a ideia principal e as palavras-chave, vai ficar muito mais fácil de você entender o que as alternativas estão colocando. Pois bem, quando a gente lê essa questão pela primeira vez, vocês que leram agora comigo já devem ter percebido que a questão fala da dificuldade que alguns municípios têm do ponto de vista de estrutura, de administração, de capacitação e também de dinheiro para lidar com alguns problemas sociais que deveriam ser prioritariamente tratados por eles. Pense que é muito mais fácil você identificar o problema de alguém que está do seu lado e ajudar alguém que está do seu lado. É muito mais simples você visualizar a dificuldade e a solução de um problema que acontece perto de você do que de um problema que acontece do outro lado do país. Por isso, os municípios têm prioridade na elaboração e identificação dos problemas e solução dos principais problemas sociais. Só que esses problemas sociais, essas políticas sociais, elas são diversas. Então, o Estado, e aí do ponto de vista mais amplo, União, Estados e municípios, tem que dar para todos o mínimo de educação, saúde, transporte, prever situações de auxílio aos mais necessitados, como no caso das assistências. É difícil que o município consiga lidar com todas essas questões individualmente, isoladamente, porque muitos desses municípios não têm dinheiro e estrutura administrativa para tanto. Os problemas são diversos, as áreas de atuação são muitas e você precisa ter uma estrutura maior para lidar com esse tipo de necessidade. O texto fala então para a gente que a Constituição de 88, prevendo essa dificuldade, cria um sistema de divisão federativa, ou seja, União é uma coisa, Estados são outra coisa e municípios são outra coisa, mas que todos, autônomos entre si, devem conviver num sistema de cooperação. Sempre que o Estado precisar de auxílio para uma determinada política social, é dever da União e do município cooperar. Sempre que o município precisar, é dever do Estado e da União cooperar. Sempre que a União precisar, estados e municípios ajudam. Essa é a ideia da cooperação que a gente tem da nossa divisão federativa pela Constituição.
Entendeu isso? Grifou as principais palavras e ideias do texto? Agora sim, você pode ir para as alternativas. A primeira alternativa fala que as políticas públicas ocupam um lugar central no mundo dos gestores públicos, sendo concessões que os estados ou a União fazem aos municípios. Concessão traz a ideia de favor, autorização, permissão. É como se os estados e a União tivessem a possibilidade e a competência para gerir, pensar e fazer acontecer as políticas sociais e que de vez em quando eles quisessem, por favor, por autorização, por pena, eles pudessem deixar os municípios atuarem nessas áreas. Isso não tem nada a ver com a ideia do texto, que fala justamente o contrário. O município, que é quem está próximo do problema daquelas pessoas, tem prioridade, primazia de atuação. Alternativa A, então, pode esquecer que já está errada. A B fala o seguinte: as necessidades atuais de infraestrutura e serviço público são expressivas e estão distribuídas em áreas relevantes, como transporte, saúde, educação, saneamento, habitação, gestão, o que sugere que deva ser realizada mediante uma gestão pública de forma cooperada. Exatamente o que o texto diz. Muita coisa para resolver, que demanda uma estrutura grande e que, por isso, todos os entes da Federação, União, Estados e Municípios devem agir em conjunto e cooperação. Essa alternativa tem exatamente a mesma ideia do texto. Vamos para as próximas para a gente ver por que as outras não estão combinando com a ideia central do nosso texto base. A letra C fala o seguinte: o federalismo moderno diminui o papel do município no conjunto de ações que devem ser promovidas pelo poder público, haja vista a cooperação existente entre as diversas esferas da administração. O texto não fala em diminuição, muito pelo contrário, fala que a Constituição prevê um sistema federativo cooperativo e que dá para os municípios prioridade na atuação e na gestão e pensamento e organização das políticas públicas. O município não é um ente de menor importância e o texto deixa isso bem claro para a gente. Letra C, então, está fora, não é a alternativa correta. A próxima, letra D. A gestão pública deve ser conduzida de forma participativa, em conjunto com a população, o que representa um grande desafio, pois a população urbana, em geral, fica cada vez mais imersa em seus próprios problemas sociais. Ainda que você possa concordar que as pessoas têm seus próprios problemas e que a participação popular vem sendo algo difícil de acontecer, apesar da gente ver sinais diferentes disso no nosso dia a dia. Mas ainda que você pudesse ser levado, ser induzido à ideia de que essa alternativa está certa, em nenhum momento o texto falou de participação popular, de incapacidade da população se organizar para chegar nos resultados desejados em relação às políticas públicas. Em nenhum momento o texto evidenciou que é a população que deve ser responsável pela organização e gestão desses serviços e dessa prestação de assistência do Estado. Então essa também não tem relação com o nosso texto base, também não parece estar certa não. A última. Alguns municípios são ineficientes na gestão dos recursos públicos e, por isso, passam por dificuldades técnicas e financeiras para executar com primazia as políticas públicas, especialmente as de cunho social e de prestação de serviços. Em nenhum momento, mais uma vez, o texto falou que o problema de infraestrutura e de dinheiro dos municípios decorre da má gestão deles. Não existe essa análise crítica no texto. O texto fala que muitos municípios não têm capacidade administrativa, nem capacidade técnica e nem dinheiro suficiente para lidar com tantos problemas e tantas políticas sociais que precisam ser efetivadas. O fato de não terem dinheiro, de não terem estrutura, em nenhum momento decorre, de acordo com o texto que a gente leu, do fato de uma má gestão estar acontecendo. Aliás, para quem conhece um pouco a realidade de alguns municípios, a gente pode imaginar que, ainda que você tenha uma gestão muito boa desses municípios, não existe dinheiro e arrecadação suficiente para fazer frente a todas essas questões sociais que demandam a atuação do Estado. Estado aí como União, Estados e Municípios, como um ente maior. Então, a letra E também não parece adequada.
Se vocês leram o texto base com atenção, grifaram as principais palavras-chave e fizeram a mesma coisa nas alternativas, junto comigo vocês puderam ver que então a letra B é a alternativa correta. No próximo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro lê o enunciado da questão inteiro. Assim que acabar, volta para o começo e lê de novo, grifando e destacando os principais pontos desse texto. Vamos lá que vocês vão ter um pouquinho mais de facilidade de fazer comigo essa próxima questão. Vamos lá. Primeiro, só ler. A ideia segundo a qual todo ser humano, sem distinção, merece tratamento digno, corresponde a um valor moral. O pluralismo político, por exemplo, pressupõe um valor moral, de que os seres humanos têm o direito de ter suas opiniões, de expressá-las e de organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto, obrigá-los a silenciar ou a esconder seu ponto de vista. Vale dizer, são livres. Na sociedade brasileira não é permitido agir de forma preconceituosa, presumindo a inferioridade de alguns em razão da etnia, raça, sexo ou cor, sustentando e promovendo a desigualdade. Trata-se de um consenso mínimo, de um conjunto central de valores indispensável à sociedade democrática. Sem esse conjunto central, cai-se na anomia, entendida como ausência de regras ou como total relativização das regras. Leu da primeira vez, volta e agora lê, prestando atenção na ideia central. Esse texto diz pra gente o seguinte: olha, na sociedade brasileira, a gente tem a garantia e o direito de ser o que somos e de nos expressar sendo o que somos. Independente da condição racial, étnica, cultural, religiosa, sexual, o que quer que seja, todos temos o direito de nos manifestar. Todos somos dignos e para que essa dignidade aconteça na realidade, para que garanta a cada um de nós a possibilidade de ser quem somos, com o maior respeito possível a essa nossa individualidade, é preciso que todos tenhamos oportunidade de expressar as nossas opiniões. Então eu posso ser quem eu quiser, eu posso me traduzir da melhor forma para mim e tenho o direito de dizer para os outros, e tenho que ter o direito de dizer para os outros quem eu sou, o que eu penso e o que eu defendo. Esse pluralismo de ideias, muitas pessoas que têm o direito de dizer aquilo que acreditam sem que haja risco de censura, risco ou proibição de manifestação de ideia, sem que haja prisão, sem que haja ameaça, isso faz com que a gente tenha uma democracia firme e uma sociedade organizada e convivendo bem. Pensa só, se um determinado grupo pudesse impedir, da forma que fosse, que os outros grupos se manifestassem diferentes daquilo que ele pensa. Na medida em que você impede as pessoas de exercerem a sua individualidade, e na medida em que você afasta esse conjunto de valor moral que nós como sociedade estabelecemos, de que todos devem ser tratados de forma igual e com o mesmo respeito, você cria a possibilidade de uma total bagunça, caos, desordem. É impossível você conviver numa sociedade que não tem o regramento, que não tem a condição de se respeitar, que não tem valores que digam até onde nós podemos ir, no sentido de até que ponto eu não posso invadir a esfera individual do outro. Essa bagunça e esse caos é o que o texto chama aqui de anomia, e ele explica depois. Anomia é a ausência de regras, ou existe regras, mas a gente não obedece, relativizam-se as regras. Então ele diz: todos somos dignos, todos somos, portanto, devemos ser, portanto, tratados de forma igualitária, isonômica. E na medida em que todos somos iguais, todos temos o direito de nos manifestar e de dizer o que pensamos.
sob pena, não respeitando-se isso, de se estabelecer um sistema caótico, anárquico, bagunçado, de impossível convivência social. Entendeu isso? Grifou as palavras-chave, colocou na sua cabeça a ideia central do texto, passa agora para as alternativas. A primeira alternativa fala que o atual sistema democrático promove a anomia, já que garante direito às minorias étnicas de raça, de sexo e de cor. Isso não tem nada a ver com a ideia do texto, muito pelo contrário. É preciso que eu proteja essas minorias e dê para elas espaço que elas precisam para se manifestar, para com isso garantir a ordem. Anomia é bagunça, é anarquia, é caos. Lembra que a gente viu o sinônimo disso, o significado desse termo no próprio texto base. A letra A, então, não parece que está correta. A letra B admite o pluralismo político, que pressupõe a promoção de algumas identidades étnicas em detrimento de outras. Não! O tratamento que o texto prevê é um tratamento igualitário, isonômico. Todos têm o mesmo direito de manifestação e todas as manifestações têm o mesmo valor. Imagina se o texto está dizendo que, a favor de uma determinada etnia, eu posso impedir, promover o descrédito de outro, o prejuízo de outro. Isso não tem a menor vinculação com a ideia central do nosso texto base. Letra C. Sustenta-se em um conjunto de valores pautados pela isonomia no tratamento dos cidadãos. Todos os cidadãos tratados de forma isonômica, todo mundo tratado de forma igual, todos com o mesmo respeito e com as manifestações valendo exatamente a mesma coisa e podendo ser expostas da mesma forma. Então, se eu trato todos de forma igualitária, se eu trato todos de forma isonômica, eu estou promovendo a sociedade que a gente viu que foi discutida no texto base. Essa letra C é a alternativa correta. Vamos para as duas últimas e a gente vai entender por que elas também não estão corretas. Letra D. Apoia-se em preceitos éticos e morais que fundamentam a completa relativização de valores. Não! O texto diz que sem esses valores éticos e morais acontece a anomia e que essa anomia é a bagunça. Ou não existe lei, não existem regras, ou existem, mas são relativizadas, não são obedecidas, são diminuídas. Em nenhum momento o texto fala que esses preceitos éticos e morais são responsáveis por essa falta de regras ou por essa relativização de valores, muito pelo contrário. Letra D também não é a alternativa correta. E adota preceitos éticos e morais incompatíveis com pluralismo político. Não, compatíveis com pluralismo político. É a igualdade, é o respeito e é a garantia de que todos somos dignos e, portanto, independente de cor, etnia, credo, raça, opção sexual, independente de qualquer condição que nos componha, temos a oportunidade de nos manifestar e de fazer as nossas ideias ecoarem, de dizer aquilo que pensamos, de pensar diferente, de dizer aquilo que pensamos. A letra E também não é a alternativa correta. Se você lê o texto comigo, grifou as palavras-chave, você vai chegar à mesma conclusão que eu, que a alternativa certa é a alternativa C. O tipo de questão que a prova exige e como elas são formuladas, eu tenho certeza que você concorda comigo. A prova é longa, pode ser uma leitura mais cansativa, mas lendo com atenção, entendendo o espírito do texto e conseguindo compreender as ideias-chave, vocês vão, com certeza absoluta, conseguir responder muito bem as questões que forem propostas em relação a vocês nas suas provas. Continue estudando, treina, vem com a gente na resolução das questões e se você tiver qualquer dúvida ou precisar conversar comigo, você já sabe onde me encontrar. Pode me procurar lá, professora Lilian Bacos. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.